cavidade há variações térmicas. Após exame clínico, foi verificada no dente 25 uma lesão cariosa com cavidade MOD e inflamação gengival. O que é uma cavidade MOD? Isso, médio ocluso distal. Inflamação gengival. O exame radiográfico peribucal evidenciou extensa área radiolúcida coronária. Ok. Sugestiva de lesão de cárie próxima à câmara pulpar. Em limite cervical da cavidade distal a 1 milímetro da crista óssea alveolar. O que é esse limite cervical da cavidade? O término do preparo, da cárie, a 1 milímetro do osso, da crista óssea. Na situação descrita, que procedimentos clínicos definitivos devem ser executados a fim de se restabelecer as funções do dente? E aí? Vamos lá. Vamos pensando. Eu tenho um dente com sensibilidade térmica, cárie MOD, e a porção distal está a 1 milímetro da crista óssea. Está com sensibilidade à variação térmica e inflamação gengival. O que eu faço? E aí? Pauleta? Amarelo? Pauleta? Pessoal, o que esse paciente tem? Cárie. Certo? E essa inflamação gengival vem por quê? Por que a gengiva está inflamada? Por que essa gengiva está inflamada? Por conta, pessoal, o limite cervical da cavidade está muito próximo ao osso. Quanto que isso tinha que estar do osso? 3 milímetros. Mas não está 3, está 1. O que vai ter que fazer? Vai só chegar e desgastar o osso? Qual que é o nome do procedimento? Aumento de desgaste do osso, mas o nome de todo o procedimento? Aumento de coroa clínica. Então, é um procedimento que eu vou ter que fazer o quê? Raspagem. Precisa fazer? Subgengival. Capeamento com quarto direto, hidrogênio de cálcio e restauração. Eu tenho que fazer o quê? Aumento de coroa. E depois restaurar. Proteção do complexo dentino-polpa com cimento de hidrogênio de cálcio, restauração e raspagem. Tá certo? Não. Por quê? Tá 1 milímetro. Tem que ter quanto? 3. Eu preciso fazer o aumento de coroa. Capeamento com quarto direto, com hidrogênio de cálcio PA, restauração e cunha interproximal com osteotomia.
que acontece, pessoal? Anotem aí, quando a cirurgia de aumento de coroa for feita na mesial ou distal, ela pode receber um outro nome, chamado de unha interproximal. Só que eu tenho que fazer o aumento para depois restaurar. Eu não posso restaurar e depois fazer o aumento de coroa. Então vamos ler a letra D. Cunha interproximal, o interproximal é o aumento de coroa, que é feito na distal ou na mesial. Cunha interproximal sem osteotomia. Falso. Eu preciso de tirar o osso, que a distância ali é 1 milímetro. Vamos ler a letra E. Cunha interproximal com osteotomia. Proteção do complexo dentina-pulpa com cimento de hidrogênio de cálcio e restauração. Letra E é a verdadeira. Pessoal, qual que é a diferença do hidrogênio de cálcio PA e do cimento de hidrogênio de cálcio? PA é? E o cimento? PA geralmente PA em pó, para depois de cimento que é mais pastoso. Quando que usam? O pó Pó com é exposição pulpar. Isso. Então, pessoal, vocês sabem o que significa o termo PA? Proanálise. Isso. E significa? Que ele puro, ele é 100% cálcio. Ele é 100%. Então, uma substância PA significa que é uma substância com o máximo grau de pureza possível daquela forma. Tá? Então, quando eu tenho hidrogênio de cálcio PA, significa assim, naquele pó eu tenho basicamente 100% de hidrogênio de cálcio. Não tem mais nada, é só hidrogênio de cálcio. Quando que eu uso isso aí? Exposição. Quando eu tenho exposição pulpar. Ou acidente se tiver isolado. Então, o que acontece? Eu vou chamar de capeamento pulpar direto ou proteção pulpar direta, tá? Então, toda vez que expôs a pouco, você vai proteger proteção pulpar direta. Tem vários protocolos. Deixa outros por em 5 minutos, tira e aí coloca o pó ou a pasta feita com pó. Nesse caso, não fala que teve exposição pulpar. Então, sem exposição pulpar, eu já posso ir para o cimento, que é a base de hidrogênio de cálcio, que a gente conhece como cimento de hidrogênio de cálcio. Ele é 2 pastas, então ele tem a base e o catalisador. Você coloca, mistura e faz a proteção. Feita a proteção, você vem fazendo a restauração. Tudo isso tem que ser feito antes do aumento de coroa. Porque, como a gente já viu, você precisa fazer o aumento de coroa, recuperar o espaço biológico para você conseguir fazer a restauração. Lembra lá? Uma das indicações do aumento de coroa: restauração subgengival. E nesse caso, quando ele fala que a restauração, como que eu sei que está subgengival? A distal está no milímetro da cristal celular, então está sub. Mas vai no mesmo dia, professor? Oi? A restauração vai no mesmo dia que aqui? Aí vai depender do paciente, se ele vai ficar de boca aberta, tá? Então o que dá para fazer? No mesmo dia, remove a cárie, opera, terminou a cirurgia, isola, protege e já restaura definitivo. O paciente está muito medroso ou não aguenta ficar muito tempo de boca aberta, remove a cárie, opera, sutura, restaura provisória.
E aí, no segundo momento, realiza a restauração definitiva. Entendeu? Então, dá para abordar. E tem até uma terceira forma de abordar. O paciente chega na primeira vez, você remove a cárie e restaura provisório o material tipo óxido de zinco e eugenol. Ele vai dar uma afastada ali na gengiva. Aí no segundo momento você opera e no terceiro momento você restaura o definitivo. Tá? Não é o mais indicado, mas dá para fazer assim. Tá? Se você tiver tempo e o paciente conseguir ficar em boca aberta, já faz tudo na mesma sessão, é mais fácil. Vamos lá. A tabela abaixo foi elaborada após o levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal de 2010. No que diz respeito às condições periodontais avaliadas pelo índice periodontal comunitário. Em termos populacionais, esse problema aumenta de modo geral com a idade. Então vamos lá, olha a tabela. Pessoal, uma folha da prova. É claro que nós vamos avaliar por partes. Mas o que acontece? Não precisa afobar. A gente vai começar a analisar por partes. Ele já deu uma dica aqui, ó. Esse índice, ele piora, né? Esse problema aumenta de modo geral com a idade. Você vai ficando mais velho, vai tendo problema. Qual o problema? Periodontal. Vocês sabem o que é esse índice periodontal comunitário? O que acontece? Quando você tem uma pesquisa com várias pessoas, levantamento, você vai traçar a condição periodontal dessas pessoas. De que forma? Você vai avaliar todos os dentes? Não. Para fazer esse índice, você avalia só 6 dentes da pessoa. Pode anotar aí. Para fazer índice periodontal, você vai avaliar 6 dentes. Molar, 16 e 26. E o incisivo, dente 11. Inferior, molar, 36 e 46. E incisivo, dente 31. Então, toda vez que você vai fazer um trabalho, um levantamento periodontal com 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, você não vai avaliar a boca inteira. Você até pode, mas para otimizar um tempo mais rápido, o pessoal escolheu esses dentes. Tá? Então, a tabela na prova aparece assim. Vamos destrinchar o que era avaliado. Aqui está a faixa etária, ó, 12 anos. E aqui é a região, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aqui está avaliado dente rígido, sangramento, cálculo, bolsa rasa, bolsa profunda. Tá? E excluído é quando não dava para determinar. O que acontece? Pessoal, 12 anos, porcentagem de pessoas com dente rígido, região norte, 41%. Cálculo, 44%. Tá? Sangramento é doença. Olha a região sul, 17% das crianças estão apresentando sangramento. E
15 a 19, outra coisa. Bolsa. Não está escrito nada. É porque, pessoal, para até 12 anos é difícil se achar problema periodontal. Tem, mas é difícil achar. Tá? Então, normalmente, condição periodontal de criança é muito tranquilo. Tá? Você tem problema com cara, bastante. Mas a parte periodontal, a criança não vai ter bolsas. Tá? Tem isso aí. Ó, como que já começa a mudar de 15 a 19 anos. Já aparecem as bolsas, bolsa rasa, bolsa profunda, tá? E o número de cálculo, olha lá, aumenta. Principalmente aqui, né, ó, 26, 19%, ó, começou a empréstimo de 3. Olha lá, aqui a gente já está em 30. E assim vai. Tem a tabela de 35 a 44 anos. Olha como o número de dentígitos já começa a cair, ó, pessoal. De 65 a 74 anos. E aí eu venho com duas afirmações. Questão desse tipo, eu tenho que ter conhecimento, mas eu tenho que lembrar do português. Tá? Então vamos lá, considerando os dados apresentados, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A presença de cálculo e sangramento é mais comum aos 12 anos de idade e entre adolescentes. As formas mais graves da doença periodontal aparecem de modo mais significativo nos adultos de 35 a 44 anos, em que se observa a prevalência de 19,4. Então vamos lá. Primeiro ele fala que cálculo e sangramento é mais comum 12 e adolescentes. Vamos olhar lá. Pode pegar a nível Brasil. Sangramento e cálculo a nível Brasil, eu tenho 11,23 para 12 anos e entre adolescentes 9,28. Esse trem está funcionando. Vamos lá. Então, 12 anos. Sangramento deu 11. E o cálculo deu 23. Consegue ver o quadro, né? E para 15 anos, que são os adolescentes, entre 19, eu tenho sangramento de 9 e o cálculo de 28. Será que esses valores são maiores do que nas outras faixas etárias? Vamos ver. 35 anos, sangramento 1, ganharam. E o cálculo 28. Mais ou menos. Vai ganhar no sangramento. Vamos para outra faixa etária. Sangramento 0,2
cálculo 4,2. Então vamos lá, a presença de cálculo no sangramento é mais comum. Se eu considerar essas duas aqui, ficou. As formas mais graves da doença periodontal aparecem de modo mais significativo nos adultos, de 35 a 44, se observa prevalência de 19,4. O que é a forma grave da doença? Adulto não considera essa faixa etária. O que é a forma grave da doença? Bolsa periodontal. Bolsa periodontal nesses adultos de 35 a 44, aprofunda está quanto? 4,2. Tá. Nos adolescentes a gente não tem. Nas crianças também não. No idoso também não. Se observa a prevalência de 19,4. A gente não conseguiu realmente a doença periodontal, a forma mais grave da doença periodontal, que são as bolsas mais profundas, estão nessa faixa etária de 35 a 44. Só que a gente não consegue observar o que? A porcentagem. A menos que você some bolsa rasa e bolsa profunda. Isso só está resolvendo agora, você acha? Estou resolvendo agora. O raciocínio é lógico, pessoal, que essa questão eu já resolvi ela outras vezes, mas não lembro mais. Então, eu estou resolvendo com vocês para mostrar o raciocínio, tá? E ver como que a gente interpreta. E às vezes a gente vem com tudo maceteado, às vezes fica parecendo até mais macete. Então, vocês têm que entender a construção. Então, eu observo, bolsa rasa, 14,1 no total, né? Brasil. 15,2 e bolsa profunda 4,2. Se eu somar os dois, dá 19,4, que é o que a questão quis dizer. Então, a parte dos adolescentes de 12 anos, beleza. A forma mais grave da doença periodontal, talvez quando ele fala doença periodontal, ele esteja falando de periodontite com bolsa e não gengivite. Casos adultos de 35 a 44, que se observa a prevalência de 19. Vamos partir do princípio, considerar esse valor. Então, a afirmativa 1 está a princípio verdadeiro. Vocês entenderam? 2. Por quê? Quando eu coloco por quê, o que essa palavra quer dizer? Tá querendo explicar isso aqui. Então, por quê? As diferenças regionais correspondem ao percentual de 56,8% de adolescentes da região sudeste sem problemas gengivais, o que é condizente com as melhores condições socioeconômicas e de acesso a serviços odontológicos. Os
problemas gengivais em termos populacionais entre idosos são expressos pelo percentual médio de 90,5% de dentes excluídos em decorrência de doença periodontal. Vai entender isso? As diferenças regionais correspondem ao percentual de 56,8% de adolescentes. Então a gente vai lá em adolescentes e vamos ver se tem diferença regional. Pegar o sudeste aqui. Eu tenho 56,8 de dente rígido. É maior que os outros? É. Então ele fala o quê? A diferença regional corresponde ao percentual de 56,8% de adolescentes da região sudeste sem problemas gengivais. Realmente, o dente está rígido, não tem problema gengival. O que é condizente com melhores condições socioeconômicas e de acesso a serviços odontológicos. Os problemas gengivais em termos populacionais entre idosos são expressos pelo percentual médio de 90,5%. Idosos, 90,5% a nível Brasil, são os excluídos. De dentes excluídos em decorrência de doença periodontal. Será que esse valor excluído foi por conta de doença periodontal? Volto lá no texto. Avaliadas em termos populacionais, esse problema aumenta o índice periodontal comunitário quando a gente não tem os dentes, índices que a gente fala, não tem o 26, o 16 e o 11. Vamos supor que o paciente perdeu, tá? Ele entra como excluído. O problema é que esse valor não necessariamente esses dentes foram excluídos em decorrência de doença periodontal. Então, a gente sabe que a região sudeste é a região com melhor condição socioeconômica no país, isso é fato, né? A gente tem as maiores cidades, tá? Agora, esse valor foi em decorrência periodontal, então a 2, a gente, ela é uma meia-verdade e ela justifica a primeira afirmativa. O que vocês acham? Aqui ele falava de presença de cálculo e sangramento e a forma mais grave da doença aparece no geral. Aí ele justifica porque as diferenças regionais, ele fala em específico das diferenças regionais e dos idosos que perderam o dente. Então não tem como você ter uma prevalência alta de bolsa em idoso. Por quê? Porque ele não tem dente para ter bolsa. Para ter bolsa periodontal você precisa de dente. Se o idoso está perdendo dente, ele não tem mais bolsa. A respeito dessas asserções, analise a opção correta. Primeiro tem que saber se uma é quem é verdadeiro e quem é falso. A 1, a gente já viu que é verdade, certo? Se a gente já viu que há uma verdade, vai ser o quê? Ou A, ou A B, ou
ou a C. Vamos responder a 2 agora. Isso aqui, de forma geral, eu posso considerar essa 2 verdade? E aí? Sim. Tá? Por que que eu vou considerar, mesmo não tendo a certeza que essa perda dentária é em decorrência de doença periodontal? Às vezes foi por conta de cara, a gente não vai saber. Mas, como a questão ela traz desde o primeiro momento uma contextualização de problemas periodontais, nós vamos partir do princípio que todos os problemas decorrentes aqui vai ser por problema periodontal. Tá? A gente vai partir desse princípio. Então a 2 eu posso considerar uma verdade. Então a 1 é verdadeiro, fala das crianças e dos adolescentes. E dos adultos tem maior prevalência. A gente entende também que isso aqui é verdade, porque partindo da região, o Sudeste ele tem uma maior porcentagem de dentes rígidos, devido provavelmente às melhores condições socioeconômicas, tá? E que os idosos são expressos pelo percentual médio de 90,5% de dentes ruídos. E a gente vai considerar que foi por conta de doença periodontal, porque é uma questão de doença periodontal, tá? Então a 1 e a 2 a gente parte do princípio que é verdade. Do ponto de vista odontológico, a gente resolveu a questão. Resolveu. Certo? Agora entra o português. Eu odeio esse tipo de questões na prova. Agora entra o português. 1 e 2 são verdadeiros. A grande sacada é: a 2 é uma justificativa da 1. Aí a gente tem que voltar lá na questão de D. A presença de cálculo de sangramento é mais comum aos 12 anos de idade e entre adolescentes. As formas mais graves de doença periodontal aparecem de modo mais significativo nos adultos, em que se observa a prevalência de 19,4%. Por quê? As diferenças regionais correspondem ao percentual. Gente, a número 2 está justificando a 1? Nada a ver. Está certa. A gente viu que está certa. Mas ele começa falando de sangramento de forma geral no país. Ele fala de doença mais prevalente nos adultos de forma geral no país. E aí, quando ele vem dar a justificativa, ele vem falar de diferenças regionais. Entendeu? Então, a 2 ela não justifica a 1. Tá? Então, a alternativa correta, tá, seria a letra B. A seção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. E aí, pessoal, do ponto de vista odontológico, vocês entenderam como que a gente chegou nesses valores e vê que as duas estão corretas, tá? E para ver se uma ou outra é justificativa, aí a interpretação. Você tem que entender o que a asserção falava e ver, quando eu coloco esse porquê, né, eu estou buscando uma justificativa, tá? Então, do ponto de vista, para justificar não tem nada a ver, porque aqui no primeira ele fala a nível Brasil e no segundo ele já começa falando de diferenças regionais, então não faz sentido, tá?
macete para responder esse tipo de questão, que é o modelo de questão mais difícil, tá? E mais chatinho de responder. O que eu vou sugerir? Vocês viram como que eu comecei fazendo a construção da questão? Eu foco não e respondo se é verdade ou mentira. Foco na luz e tento ver se é verdade ou mentira. Para depois preocupar se uma vai justificar a outra ou não. Tá? Então esse tipo de questão ela vai exigir 3 momentos. O primeiro momento, concentrar na primeira afirmativa. O segundo momento, concentrar na segunda afirmativa. E aí no terceiro momento eu avalio se essas duas afirmativas elas se complementam, elas se conversam, tá? E aí eu tenho que avaliar o contexto. Vamos lá, é correto que se afirma. É uma questão com 5 afirmações e pelo menos 2 vai estar verdadeiras. Vamos ver. Essa questão é boa. Vou dar um tempinho para vocês verem. Isso aí é vida de clínica, viu? Tanto de PSF. Alguém aqui tem sonho? Sonho não, é mais vontade de trabalhar no PSF? Depende do salário. Oi? Depende do salário. Carga horária de 20 horas. Carga da PSF é 40. Quer mais não. PSF é 40 horas. PSF entra, dependendo do PSF, você sai 5 horas da tarde. O horário de entrada às vezes é 8, às vezes é 7h30, ou às vezes é 7, depende da região. Aí você faz uma hora de almoço e sai 5 horas da tarde. Salário. Não sei as outras realidades, mas aqui em Cuiabá, contrato. Quem tem plano de carreira, que é concursado, vai seguir o plano de carreira. Mas quem é contrato, dentista, está pagando por volta de 9. Sábado, domingo, feriado, é horário comercial. Vai ganhar 9 mil. Sai. Trabalha que dia, professor? Oi? Segunda a sábado. Segunda a sábado? Mas quem Não, faz? segunda a sexta. Segunda a sexta. Ah, Segunda a sexta. Normalmente Quantas faz horas por dia? das 8 ao meio-dia, das 1 às 5, ou das 7h30 às 11h30, das 1 às 5, ou das 7 às 11, das 1 às 5. Normalmente esse que é o horário do consultório, você PSF. consegue fazer muito mais. Mas tem gente. Oi? Tem paciente ou não? Você tem que ficar lá. Isso, ela lá. Vai ter que estar lá, colher a população, fazer levantamento epidemiológico. Não necessariamente você vai atender. Tem várias formas de analisar uma situação dessa. Mas para quem for, isso aqui é o que aparece no IPSF. Tá? Então, paciente de 52 anos, sexo masculino, é atendido em unidade básica de saúde. E relata queixa de dentes amolecidos na arcada inferior. O paciente trabalha na construção civil na função de pedreiro. Relata fumar cerca de 15 cigarros por dia. Um pouquinho, né? Uma carteira é 20. Vocês sabiam disso? Carteira é 20 cigarros. Então, se ele está fumando 15, você pode jogar aí que é uma carteira por dia. Porque aqueles 5 ele não vai deixar sobrando, né? Aqueles 5 ele mata em casa quando chega da obra. Tá? Então, assim, o paciente falou 15, 18.
é uma carteira. Você não vai deixar 2 sobrando. Tá? Para ele fumar só 15 e não abrir outra carteira, os outros 5 ele deu o coleguinha dele na construção civil. Entendeu? Maria deve ter pego uns 5 de volta emprestado. No prontuário desse paciente está registrada a condição de hipertensão. Então, é um cara que não é sedentário ou pedreiro, né? Então, né, no mínimo, trabalha muito e come muito. Tá? Mas é hipertenso, fumante. Sua frequência das atividades propostas pela equipe de saúde da família é baixa devido ao seu horário. Ou então o cara, às vezes, ele não vai nas consultas, né? Ou vai ter uma orientação em higiene bucal sexta-feira, aberta à população. O PSF faz muito disso. Chama o pai, né? Faz ação, não é só na cadeira. O dentista do PSF ele precisa ser dinâmico. Então ele não fica ali, ele vai na creche, marca momentos com o presidente de bairro. Normalmente nos bairros tem um lugarzinho, uma associação. Aí você vai, você marca um evento. Sexta-feira vai ser o dia da orientação. E aí você pega o nome de quem está indo, distribui kit, tá? Todas essas ações são importantes, tá? É por isso também, pessoal, normalmente os profissionais da saúde que ficam muito tempo no PSF, o que acontece com eles? Ele é político, né? Sai para vereador, sai para certeza. Tá? Por quê? Porque fica muito próximo da população. Então o cara começa a conversar com o presidente de bairro, para ver ação, para ver isso, para ver aquilo. A população começa a gostar, o partido vê e fala, opa, e te convida, acaba convidando você a ser candidato. Tá? Mas enfim, voltando. Então é um cara pedreiro que trabalha muito, que não tem tempo, que fuma bastante, que é hipertenso e que não vai nas consultas. Esse é o cenário. Durante o exame clínico, o cirurgião dentista observa que o paciente usa a prótese total superior e apresenta lesões sugestivas de candidíase na mucosa palatina. Então, o pedreiro usa já PT superior, o inferior já está tudo meio mole, né? E lesão de candidíase. Além do quadro de doença periodontal, com bolsas profundas na região anterior-inferior, região anterior e inferior, e presença de cálculo, e presença generalizada de cálculo dentário. Diante do caso, avalie as afirmações a seguir. Então, pessoal, ó, dentes inferiores, tudo mole. Fumante hipertenso. Não falo se é hipertensão incontrolável não, mas é fumante hipertenso. Superior já está com a PT e quando tirou a PT, olhou lá no palato, lesão de candidíase. Como que é uma lesão de candidíase? Esbranquiçada, e você passa a espátula e ela sai. Pode ser esbranquiçada, que quando você passa uma gaze, uma espátula, ela vai descolar, ou pode ser de que cor? A amarelada é a placa branca que às vezes amarela por conta até do cigarro. Mas de que cor? Você vai passar e ela não vai sair. Vermelha, eritrematosa. Às vezes quando você remove a placa, ela fica vermelha, mas às vezes ela já está vermelha, sem formar placa. Você consegue ver bastante, uma região bem vermelha, eritrematosa, pontilhada. Vamos lá, número 1. A triagem deve ser feita na UBS para encaminhamento ao Centro de Especificidade Odontológica CEL, onde o paciente receberá tratamento da lesão na mucosa, conforme determinar um especialista em estomatologia.
E aí, pessoal? A lesão de mucosa já falou que é candidíase. E aí? Não precisa disso. Estomatologista não é para ver se tem câncer? Origem patológica? Estomatologia é para ver qualquer lesão em boca. Precisa Não de identificou? estomatologista? Não, mas não já identificou, pô. Então, essa é uma questão que ela pode estar certa. Você pode mandar o paciente para o CEL para uma análise, em caso de dúvida, e tratamento, mas você, como profissional, se você puder prescrever, você já trata o paciente ali. Como que a gente trata esse paciente? Adequação do meio bucal. Não, mas para candidíase. Bochecha de listatina. Oi? Primeiro vai ter que orientar ele, indagar dele se ele tira a prótese para dormir. E... Se ele faz essa higiene oral. Então, por exemplo, ver a hábito do paciente. Ele precisa tirar essa prótese, precisa escovar a prótese, precisa dormir sem a prótese de preferência, tá? Então você precisa orientar esse paciente. Beleza. A mudança de hábito é a primeira parte do tratamento para a candidíase. E a segunda parte? Listatina bochecha. Tá, listatina. Como que prescreve a listatina? Tem que fazer bochecho 2 vezes. Listatina, qual é a concentração? Posologia, 1000 para... Listatina. Você não está escrevendo nada, nada. Isso. Concentração 100.000 UI, unidades internacionais. Então, a listatina, você vai prescrever listatina solução. Listatina 100.000 UI, que é unidades internacionais, solução. E aí, qual que é a orientação para o paciente? Bochechar de 5 a 10 ml 2 vezes ao dia. 2 vezes, depende da condição, você pode até Mas- fazer 3 vezes. Sim, mas ele fala que ele não consegue por conta que trabalha em obra. A gente tem que se adequar a ele. Se ele está conseguindo escolher. Ele tem Não, tempo para ele fumar tem que 15 adequar o tratamento. Ele está fumando 15 cigarros. Um Isso. cigarro queima quanto tempo? Leva Mas quanto ele tempo? tem que se adequar ao tratamento. Por exemplo, você não passa um antibiótico para um paciente, assim, você precisa tomar amoxicilina 3 vezes ao dia, de 8 em 8. Eu trabalho, vou tomar só 2. Não vou tomar porque eu não saio com remédio no bolso. Então eu trabalho. A questão de remédio, aí não tem conversa. Ah, você trabalha, então você vai andar com a listatina do lado. Porque é tratamento. Diferente dos hábitos. Aí você busca adequação. Então assim, você escova dente quantas vezes ao dia e vê. Por quê? Porque você está tentando balizar dentro dos hábitos do paciente. Agora, uma vez que ele tem doença instalada, que é candidíase, você vai passar o remédio que é a listatina, ele vai ter que seguir do jeito que você mandar. Então, 2 vezes pode ser, não é errado, tá? Aí você pode até aumentar para 10 ml 2 vezes ao dia, mas o ideal é estar no centro, porque a listatina ela vai agir top, tá? Então ele vai bochechar, você pode botar até 5 ml de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. Toda hora ele... E aí, bochechar de 5 a 10 ml a cada 8 horas, padrãozinho, tá? Podendo ter essas variações para 12 ou para 6. Bochecha por quanto tempo? Não, assim, tempo bochechando. 1 minuto. E depois? Joga fora. Engole. Engole? Não. Engole. Lógico que não. Engole. Bochecha, engole e frisa com o paciente. Estranho, né? Mas, professor, no caso do paciente com essa epidemia, como eu vou fazer essa administração? Vamos primeiro falar o padrãozinho e depois de outras formas, porque a bochecha não é a única forma de tratar a candidíase. Então vamos fazer. E tem um motivo, por que que engole? Do trato gástrico. Porque, pessoal, o que acontece? E é até isso que mudou o tratamento da candidíase.
Vamos relembrar lá no passado. Quando o paciente tinha candidíase, o que era mais prescrito? Fluconazol já é via oral, né? Mas esse é tiro de bazuca. Vamos pro mais tranquilinho. O pessoal passava muito gel, pomada. E tem uma pomada, nome comercial, Dactarin. Princípio ativo, miconazol. Então passava o Dactarin, o paciente passar esse gel na região do palato e na prótese dele. Passava o gel. Essa orientação foi dada há muito tempo. Muito tempo. E não é errado, tá? É certo. Então, Dactarin gel, né? Aplicar 4 vezes ao dia na região lesionada. Só que as pesquisas mostraram que o fungo normalmente ele tem uma estrutura chamada de hifas. Então, por exemplo, o pessoal até fala, né? Quando você vê o bolor no pão, se você cortar só o bolor e comer, você pode comer a hifa junto. Porque é como se fosse uma árvorezinha e a hifa fosse a raiz. Então, normalmente, as pesquisas mostram que quem tem candidíase em palato também tem o fungo ou partes do fungo da onde? Na orofaringe, lá na garganta. Pergunta: Antônio, se eu passar o gel no dedo, eu consigo chegar lá até lá na sua garganta? Para passar o gel? Chega, Antônio? Não, depende não. Vai chegar, põe o dedo aí na garganta, todo mundo não tem depende. Na hora que chegar lá na garganta, o que faz né? Então não vai. Então o pessoal falou, cara, só o gel não tá legal. E aí a galera foi pra Nystatina, a solução. E aí assim, bochecha e cospe. Aí o pessoal falou, mas epa, se bochechar e cuspir, não vai lá na orofaringe do mesmo jeito, tá? E aí a orientação é bochecha e engole. Você prefere cuspir? Eu prefiro cuspir. Você prefere cuspir? Lá vem ele do Sentido rei. Parece estranho. Parece estranho, mas não faz mal. Não, Tá? não faz, mas não é agradável. E orienta o paciente, tá? Por quê? Porque às vezes o paciente ele torce mesmo o nariz, ele engolir, fala engolir. E aí você explica para o paciente, fala, você pode ter fungo lá na sua garganta, tá? Tem paciente que ele faz o seguinte, então tá, doutor, eu posso bochechar e cuspir e aí pegar mais um pouquinho e mandar para dentro? Pode, tá? Tem gente que já, porque quando bochecha, dá a impressão que o líquido ficou sujo, né? E aí tem essa necessidade de cuspir. Por quê? Porque a gente faz isso todo dia na escovação dentária. Então o nosso cérebro está acostumado a bochechar e cuspir, tá? Então você fala para o paciente, olha, se você sentir desconforto, você pode fazer isso, bochecha, cospe, pega mais 5 ml e manda, tá? Vai gastar mais, mas não tem problema, a Nystatina é baratinho, tá? E tem até na unidade básica de saúde que tem, tá? Então, pessoal, dessas 2 formas que eu trato, tá? Pode ser com gel, não é errado, tá? Às vezes você tem um paciente que não tem muito domínio aí no bochecho, pode passar o gel. Agora, formas graves, o paciente chegou, você começou a tratar essa candidíase, não regride, entendeu? Você percebe que o paciente, aí você pode entrar com antifúngico, tá? Cuidado com as prescrições via oral para antifúngico. O antifúngico, ele é muito hepatotóxico, tá? Então ele é metabolizado aí no fígado, então tem que ter cuidado. Normalmente, terapias de antifúngico, você faz assim, você pega o fluconazol, que é um antifúngico,
Fluconazol 150 mg. O que você faz? Toma como ele? 1 por semana, tá? Durante 4 semanas, para você ver a agressividade que é um antifúngico. Por quê? Pessoal, é só a gente lembrar, bactéria, a célula bacteriana é diferente da célula nossa animal. Uma tem parede celular, a outra não, uma tem núcleo desorganizado, a outra não. Uma célula é procarionte, que é a bactéria, e a célula animal ela é eucarionte. A célula do fungo é uma célula eucarionte. Então, na linha de evolução, o fungo está mais próximo da gente do que a bactéria. Logo, um fármaco que mata fungo, ele vai ter um efeito mais tóxico no nosso corpo. Tá? Galera que quer morrer, pega veneno de rato e toma, vai morrer. Porque o rato é muito próximo ao ser humano na linha evolutiva, né? Eu digo de comparação estrutural de célula, do que, por exemplo, uma bactéria. Por isso que o antibiótico, a gente vai tomar ele, né, cada 8 horas. Tem, né, alguns que são mais tóxicos, outros menos tóxicos, mas enfim, você sobrevive. O antifúngico, ele agride muito o fígado. É um dos tratamentos, tá? Tem algumas doenças que tomam um antifúngico para cada 3 dias, aí depende do esquema. Pessoal, em geral, você mudando o hábito do paciente e prescrevendo esse antifúngico tópico, bochecho ou o gel, vai resolver. A candidíase, tá? mas não a candidíase. Então aqui, essa 1 pode ser verdade. Vamos avaliar as outras. Eu acho que é a 4. 2. O paciente enquadra-se nos critérios de risco para malignização da lesão na mucosa palatina. Pessoal, malignização está relacionada a câncer, tá? E deve ser referenciado para o CEL, onde deve submeter exames preventivos para o câncer bucal, aumentos para 3 ao ano. Não. Pessoal, quais que são os critérios para a malignização? Clínicos, pelo menos. Ulceração que não cicatriza por mais de 7 dias? Pode jogar até 15. 15 dias? Então, a ulceração que não cicatriza, pessoal, não existe afta de 1 mês, tá? Não existe. O que mais? Ulceração, a ulceração sangra. Então sangra, então a úlcera, a ferida, que vive sangrando, que não cicatriza, que tem dor. E aí você pergunta para o paciente, e aí, como você está? Nossa, doutor, nos últimos meses, perdi 10 quilos. Você está fazendo alguma dieta? Não, também não sei o que aconteceu, meu metabolismo mudou. Mas isso aí já é com a queixa, não é? Oi? Não Não vai ser assim, mas você acaba acolhendo, né, o que o paciente fala. Mas critérios de malignização realmente é o clínico, tá? É úlcera, que não cicatriza, tá? Pelo menos mais de 15 dias. E sangrante, tá? Hálito, fétido. Livros trazem essa palavra, tá? Então assim, você deixa eu ver, o paciente abre a boca e diz, nossa, de máscara, você sente, tá? Então odor, fétido, úlcera permanente, que sangra, tá? Aqui não é o caso. Então ele não tem critérios para malignização. Oi? A2, ele não tem esse critério. 3. O tratamento periodontal, que é raspar e cirurgia gengival de maior complexidade, devendo referenciar o paciente ao CEL após a adequação do meio bucal e motivação sobre o controle do biofilme dental, efetuadas pela equipe de saúde bucal. Certo? Tá? Então, olha só a importância da unidade básica de saúde. Não é só dar a cartinha, ó, vai lá no CEL. Não, o que foi feito? A adequação do meio e motivação do controle do biofilme.
né? Ó, tem que escovar, É a tem que 3. escovar. Então a 3 a gente considera certo. 4. O tratamento periodontal deverá ser concluído no céu, onde será efetuada a alta, uma vez que o paciente apresenta as condições de realizar o procedimento de higiene bucal. E aí, céu da alta, ele contrarreferencia. O que acontece, pessoal? Tecnicamente falando, o paciente no céu, ele não tem alta. A unidade básica de saúde, isso, manda um referenciamento para o céu, resolve a pele. Ele vai, raspa, beleza, tá bem. O que ele faz? Ele contra-referencia de novo para a unidade básica de saúde. E aí lá na unidade básica de saúde é que de fato ele tem a alta. Tá? Acabou. 5. O paciente deve ser estimulado a participar do programa de controle do tabagismo, que o ajudará no enfrentamento da dependência ao cigarro, uma vez que o fumo constitui fator de risco comum às doenças cardiovasculares e à doença periodontal. Pode ser, Verdadeiro. mas não é verdadeiro, mas não é, acho que não é a resposta que aí pede. Eu acho que a resposta seria Diante do essa. caso, avalie as afirmações. Ah, tá. Então vai ser a. O que é verdadeiro, 3 e pessoal? Exatamente, 3 e 5. E aí, como tem a opção 3 e 5, a gente volta para falar, cara, que a 1 realmente ela está falsa, tá? O dentista lá na UES, ele pode tratar, né, a lesão de mucosa, tá? Não precisa encaminhar para o céu, tá? Você só encaminha para o céu, pessoal, se tiver critérios para malignização, aí você encaminha, tá? Ou se você já propôs um tratamento e o tratamento deu errado, ou não teve sucesso. Por exemplo, você tratou de estatina tal, o paciente vem, não melhorou. Você fala, caramba, tô inseguro de entrar com antifúngico via oral. Vou encaminhar para o céu, que lá de repente tem uma outra abordagem, tá? Então, pessoal, você só encaminha a lesão de unidade de tecido mole, ou quando você já propôs um tratamento e o tratamento não foi efetivo, ou se tiver critérios para malignização. É claro, né, pessoal, também tem uma terceira opção, que a gente não conta, mas pode acontecer porque a gente é humano. Se você tiver dúvida, poxa, o paciente está ali, apareceu, você fala, olha, seu caso é isso, se tiver dor, prescreve algum analgésico, como é unidade básica de saúde, você tem um controle com esse paciente, você fala, volta amanhã, e aí você vai pesquisar. Pesquisou, continuou na dúvida, o que você vai fazer? Encaminha para o céu, tá? É algo que pode acontecer, é melhor encaminhar para o céu do que fazer cagada, tá? Então é algo que pode acontecer, mas você nunca encaminha assim de cara. Às vezes tem uma coisa que você fala, até dá para resolver aqui, mas eu preciso pesquisar. Você pode marcar o paciente para outro dia, tá? E nesse meio tempo você pode ir atrás. É isso, só para finalizar a aula, é isso que às vezes pode acontecer, o paciente às vezes até que chega em consultório, viu? Doutor, eu tomo isso aqui de remédio, tem paciente que tem pulista, tem mais de 20 nomes de remédio, paciente que já problema cardiovascular, hipertenso e tal. Às vezes você não vai saber de tudo. Aí você fala, tá bom, deixa a lista aqui. Primeira consulta normalmente você faz um planejamento, conversa de valores, né? E o paciente volta. Quando ele voltar para começar, você já vai ter estudado todas as medicações. E aí fica mais fácil. Às vezes você sabe de tudo, você troca ideia com um colega, às vezes tem mais experiência, às vezes, quando é o caso, dependendo da complexidade, você liga até com o médico do paciente. Fala, ô fulano, pois é, eu vou começar o tratamento dele, eu queria entender uma situação clínica, aconteceu
sessão clínica do fulano de tal. Ele toma esse remédio por quê? Aí o médico explica também. Entendeu? E tudo isso você faz em off. Né? Quando o paciente volta para a segunda sessão, que já é para começar o tratamento, já vai estar